Conexões Estelares. Eu sou Eliana Katz e você está ouvindo o podcast aqui no meu canal, Espaço Harmonia Eliana. Sejam todos bem-vindos ao meu podcast e continuando sobre o assunto de contatos imediatos de primeiro grau, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando criança. Eu estava no sítio por volta de 10 anos de idade. Quem acompanhou o nosso primeiro podcast, eu contei para vocês uma experiência que eu tive quando eu tinha uns 5 anos de idade. Nesta eu já estava um pouco maior, com 10 anos mais ou menos, e eu estava numa parte do sítio, mais no alto. De onde eu estava, eu conseguia ver a casa principal, ficava na parte mais embaixo do sítio. Eu estava como se subisse um morro e havia outra casa mais ao alto, que era dos caseiros. Era um casal de caseiro que tomava conta do sítio. E lá eu estava com a minha mãe, meu irmão e um tio, cunhado da minha mãe. E os caseiros. Nós estávamos fora, conversando, e de repente eu olhei para cima, todo mundo viu um objeto que nós não identificamos, parecido com um botijão de gás. Exatamente igual a um botijão de gás. Prateado, e o céu estava muito azul, isso foi de dia. Um sol muito azul mesmo, aquele céu de brigadeiro. E ele veio do leste para oeste, e sentido norte. E acima tinha um pé de jatobá muito grande, que era o meu ponto de referência, e um milharal ao lado da casa. Era uma plantação de milharal, e ele passou por ali. E nós ficamos assim, ele passou bem devagar, sem fazer barulho, e parecia que estava bem perto da gente. Deu para ver bem. E ele rodava em torno dele mesmo, no próprio eixo. E ele passou bem devagarzinho assim, bem suave. E o caseiro pegou uma espingarda nessa hora e ficou de prontidão. Então, todo mundo se assustou com aquilo, mas nós ficamos olhando. E aí eu perguntei, isso acontece sempre? Meu irmão também perguntou, vocês veem isso sempre aqui? Aí a caseira, né, ela disse para nós que sempre viam, que era normal ver aquele objeto no ar passando, no céu, né, ela falava ar, no céu passando, que eles sempre viam, mas não sabiam o que era. Então, nós até hoje não sabemos o que era aquele objeto. Mas houve também, eu não me recordo se foi no mesmo dia, mas na parte da noite, ou se foi num outro dia, mas estávamos eu, meu irmão e esse mesmo meu tio, cunhado da minha mãe. Nós fizemos uma fogueira muito grande em frente à casa principal. E nós sentamos em volta da fogueira. E estava uma noite muito bonita, um céu estrelado, lindo, forrado de estrelas. E nós vimos também, provavelmente era o mesmo objeto, porque ele era desse formato, e nós vimos perfeitamente ele rodando em volta dele mesmo, e aí nós vimos cores, verde, vermelha, amarela, azul, se misturando e rodando. Muito bonito. E nós conseguimos ver a luz do objeto, então nós conseguimos ver o objeto. Não só aquele ponto luminoso, mas sim o objeto. Ele estava no mesmo sentido. Nós tivemos uma outra visão, porque nós estávamos na parte de baixo do sítio, já na casa principal, e à noite. Então, ficou gravado na minha mente, na minha memória, essa aparição, esse contato que nós tivemos de primeiro grau. E nós tivemos muitos outros contatos. Eu, particularmente, tive outros contatos, outras visões, que nessa temporada eu vou contar para vocês. E nós vamos ter a segunda temporada também, que eu vou relatar muitos fenômenos paranormais.
que ocorreu comigo, com a minha mãe, e meu irmão também aconteceu muitos fenômenos. Essas são as nossas experiências. E se você também quiser contar para a gente a sua experiência, deixe aqui nos comentários desse podcast a sua experiência, se você quiser compartilhar conosco. Novamente agradeço a todos pelo carinho e pela atenção, gratidão e até o próximo podcast, Contatos com Seres Estelares, primeira temporada, comigo, Eliana Katz. Tchau, pessoal, até lá!